Vamos lá, última gravação. Vamos família. Ai, eu esqueci de novo de ligar o Bluetooth. Ó, pra quem fica falando que essa camiseta aqui não tem o Luffy, ó, aqui ó, esse aqui ó, o Goku, tá ligado? Beleza. Aí o Narutinho, o Saitama, o Luffy e o All Might. O All Might aqui embaixo. Só que assim ó, o Luffyzinho ele tá aqui, tá? Então assim ó, não reclama que eu fico gravando sem camiseta do Luffy, mas ele tá aqui, bem bonitinho, pode crer? É nóis. One Piece tá chegando na sua reta final e isso não é uma surpresa pra ninguém que tá acompanhando o mangá. Com o Dr. Vegapunk aparecendo, Saturn e Egghead, a Ilha de Elbaf à vista para o próximo arco, o Kuma fazendo história e muita coisa a mais, tudo indica que logo o Oda vai concluir essa obra maravilhosa. Logo mais uns 5 anos e contando, né? Mas mesmo que o One Piece já esteja se encaminhando pro fim, ainda tem muitos mistérios que não foram solucionados. E nesse vídeo a gente reuniu pra vocês 10 desses inúmeros mistérios que a obra tem que o Oda precisa responder até o final do anime. Vambora! Salve nerd, eu sou o Gribble e galera, pelo visto One Piece tá realmente se encaminhando pro final depois que os Chapéus de Palha chegaram em Egghead. Parece que o Oda simplesmente começou a jogar informação na nossa cara, porque foi muita coisa ao mesmo tempo. Provavelmente o que for acontecer agora no mangá vai ter um certo impacto estratosfericamente grande no mundo de One Piece. E com isso a gente volta a se questionar se o Oda vai explicar muitas coisas que ainda não foram respondidas no mangá, e que ele precisa responder até o final da obra. Mas o maior impacto com certeza é a sua inscrição aqui no canal, porque assim você nos ajuda a trazer cada vez mais conteúdo sobre esse universo imensamente rico que é o de One Piece. Então se você puder, se inscreve aqui embaixo para dar aquela moral e bora pro vídeo. O século perdido. Um dos mistérios mais importantes de One Piece com certeza é a história do século perdido, que foi mencionada pela primeira vez lá em Skypiea. O século perdido em si é o período de um século que ocorreu entre 800 a 900 anos antes da história de One Piece. Não há registros oficiais sobre essa época e o próprio estudo dela é proibido. A única coisa que pode revelar o que aconteceu nesse passado são os poneglyphs. O entendimento dessa história é um dos maiores tabus do mundo de One Piece, tanto que o governo mundial destruiu Ohara por isso, causando um inferno na vida da Robin depois, né? E isso já explica o fato de a Nico Robin ser tão requisitada e perseguida no meio pirata, pelo fato dela ser literalmente a única personagem no mundo de One Piece que consegue ler os poneglyphs. Sabemos algumas coisas desse período, porém o governo mundial nasce depois do século perdido, quando 20 nobres destronaram um grande e perigoso reinado da época, que ninguém sabe se era realmente um grande e perigoso reinado. Às vezes o governo mundial só quis passar pano e esconder tudo, tá ligado? Quem escreveu os poneglyphs foi a família Kozuki de Wano, e o país permanece fechado para o mundo desde então. E o Momonosuke também não quis abrir as fronteiras, então né, vai ficar fechado mesmo. Skypiea, Jaya, as armas antigas e até a lua estão ligadas a esse mistério, e algumas pessoas já conhecem essa história. Gold Roger a desvendou e a confiou ao Barba Branca, e a Toki, que é a mãe do Momo, nasceu no século perdido e viajou no tempo para a história atual com sua Akuma no Mi. Agora, a maior dúvida que fica, além de saber exatamente o que aconteceu no século perdido, é como que o Oda vai explicar isso. Tipo, se ele vai reunir todos os poneglyphs em um lugar só pra Robin ler, se ela vai ir anotando todos eles e juntando as peças conforme encontra e tal, porque isso com certeza vai ser um desafio, e tem muitas coisas que eu acredito que vai ser explicada no mesmo momento em que a gente descobrir o que aconteceu exatamente no século perdido. Então, descobrindo o que aconteceu no século perdido, eu acho que muita coisa vai ser revelada junto, sacou? Quem foi o Joy Boy? Uma figura misteriosa, antiga e que talvez seja a resposta da maioria dos mistérios de One Piece, o Joy Boy pode ser o destino final dessa história. Ouvimos esse nome pela primeira vez na Ilha dos Homens Peixe, no poneglyph deixado na Floresta do Mar. A gente sabe que o Joy Boy viveu durante o século perdido, que possuía conexões com grandes figuras da época, como a Poseidon desse período, com o que viria a ser o governo mundial e possivelmente com o Wano. E talvez o Joy Boy seja aquele que enterrou o One Piece e colocou o X para marcar o lugar. E dito que ele deixou algo de valor inestimável na última ilha do mundo, Laugh Tale, que o Roger encontrou, o que quer que seja isso. E toda a tripulação quase morreu de rir com a descoberta. Algumas teorias sugerem que ele foi o primeiro chapéu de palha e que talvez seja um gigante baseado no tamanho do chapéu guardado em Maria Joyce. E desde a batalha do Luffy contra o Kaido em Wano, quando o Zunisha se aproxima e fala que Joy Boy retornou, todo mundo tá teorizando que possivelmente o Luffy seja a reencarnação do Joy Boy ou que ele herdou a vontade dele. Sendo assim, esse guerreiro da libertação que libertaria os escravos e traria sorrisos aos seus rostos, mas por enquanto é só teoria.
teoria. Só que, cara, na moral, aquele capítulo que saiu do mangá de One Piece, onde mostra a Bonnie, nossa, tá, isso aqui é um baita de um spoiler, alerta de spoiler, beleza? Quem não tá lendo mangá, pula isso aqui. Mas, ó, aquele momento em que mostra a Bonnie vendo o Luffy transformado no Gear 5 e eu não lembro se é o Kuma. Não. E o Dr. Vegapunk falando pra ela, tipo assim, que ele é o libertador, que ele é o Nika que eles tanto esperavam. Cara, é muito épico, é muito lindo você ver essa cena, porque você vê, tipo assim, a Bonnie olhando pra ele, tipo, com lágrima no olho, sabe? E você fica, tipo assim, nossa, velho, Luffyzinho, maravilhoso. Nika vai descer além em todo mundo, dar um pau no Saturn, sucesso. Tá, assim, ó, só pra deixar bem claro, o momento que eu tô gravando esse vídeo eu ainda não sei o desenrolar da história, tá? Então eu não sei se o Luffy perdeu, se o Luffy ganhou, mas eu sei que vai ter uma treta muito da hora, porque o último mangá que eu vi, até o momento que esse vídeo tá sendo gravado, foi o da Bonnie olhando pro Luffy no modo Gear 5, que assim, ó, épico, épico. As armas ancestrais. Outro segredo do século perdido são as chamadas armas ancestrais, que talvez nem sejam armas propriamente ditas. Ouvimos sobre elas pela primeira vez pelo Crocodile, que vira a Alabasta de ponta cabeça para encontrar o Poneglyph que o levaria até a Pluton. Mais tarde descobrimos que o Tom, o carpinteiro que fez o navio do Gold Roger, tinha as plantas de construção da arma, que foram passadas para o Frank e que logo depois ele queimou no arco de Enies Lobby. Mas a Pluton original ainda está escondida em algum lugar. A outra arma que conhecemos é a Poseidon, que durante o arco da Ilha dos Homens Peixe descobrimos ser um poder passado entre as sereias da linhagem real. Sabemos por enquanto que a habilidade dessas sereias permitem que elas controlem os reis do mar. Algo que é tipo absurdo, velho. Na época de One Piece atual, quem detém a Poseidon é a Shirahoshi, que ainda não desenvolveu completamente esse poder. E por fim, sobre a terceira arma, só sabemos seu nome: Uranus. Considerando as outras duas, ela pode realmente ser qualquer coisa, sendo que enquanto a Plutão é uma arma, possivelmente um navio, e a Poseidon é uma pessoa. E tem algumas teorias que dizem que quem detém a Uranus hoje no mundo de One Piece seja o Imu-sama. Isso por conta do que aconteceu recentemente no mangá. Porque assim, no momento em que ele ordena que Lulúzia, que é um país inteiro, seja exterminado, nesse momento nós vemos um grande poder vindo do céu e destruindo completamente o país. E a teoria diz que esse seja justamente o poder da Uranus, entendeu? Então, pode ser que seja mesmo a Uranus, pode ser que o Imu-sama controle ela e tenha esse nível de poder, porque, cara, para pra pensar que foi um país inteiro que foi exterminado por uma ordem dele. E o Oda, ele não mostrou como. Ele só, tipo assim, mostrou um monte de raio vindo do céu, mesma pegada do Enel, que quando ele fez em Skypiea, tá ligado? Só que o Imu, a única coisa que mostra é ele marcando um X assim no mapa em cima de Luluz e fala, esse país nunca existiu. Cara, é muito louco. É dito que essas armas foram construídas durante o século perdido e podem ter sido usadas pelo ou contra o governo mundial. O propósito de Noah. Ainda dentro das histórias do século perdido, na Ilha dos Homens Peixe temos Noah, a Arca da Promessa. É dito que ela foi construída pelos Homens Peixe durante o século perdido e que foi feita para ser puxada por reis do mar, visto seu tamanho colossal. A história conta que o Joy Boy fez uma promessa ao reino Ryugo, em que usaria os poderes da Poseidon para levar os Homens Peixe para a superfície com a Noah. Porém, por algum motivo, ele quebra o juramento, deixando um pedido de desculpas escrito no Poneglyph da ilha. Ele promete, porém, que alguém no futuro virá para cumprir essa tarefa. E em retorno, os habitantes do reino fazem votos de proteger a Noah até que isso aconteça. Durante a luta contra o Hold Jones, no arco da Ilha dos Homens Peixe, a Noah é quase destruída, sendo salva pelos Reis do Mar na região, invocados pela Shirahoshi. Os Reis do Mar, conversando entre si, decidem que precisam consertar a arca de alguma forma, visto que o momento da promessa a ser cumprida está para chegar. Ou seja, tudo indica que tá para acontecer e que o momento da promessa vai ser o Luffy chegando na ilha. E isso já parte para o nosso próximo mistério. Como o Luffy vai destruir a Ilha dos Homens Peixe? Talvez ligado à história da Noah, quando a Madame Charlie vê o futuro da Ilha dos Homens Peixe, ela descobre que um homem usando um chapéu de palha vai destruir o reino Ryugo. É dito que Charlie nunca errou uma previsão e ela tinha abandonado sua carreira de cartomante, até sentir algo no Luffy que a fez usar novamente seus poderes. Depois dos eventos com o Hold, na partida dos chapéus de palha, Charlie quebra sua bola de cristal, tenta confiar na tripulação e deseja que o que viu esteja errado. No entanto, é mostrado que no fundo ela sabe que está certa. Então, assim, meio que a gente sabe que o Luffy vai destruir, só que a gente sabe que ele não vai fazer isso por maldade. Pelo menos a gente
né, assim, espera que não, né? A teoria principal sobre isso é que o Luffy vai ser obrigado a destruir a Ilha dos Homens Peixe para levá-los até a superfície e realizar a promessa de Noah. A destruição causada pela luta contra o Hold não é prevista pela Charlie. Charlie? Eu não sei se estou falando o nome dela certo. O sonho de cada chapéu de palha. Além de todos os mistérios sobre armas, promessas e séculos, algo que é motor da história desde o início são os sonhos de cada membro do Chapéu de Palha. Cada um entrou no bando por um motivo, e ainda que alguns estejam com seus objetivos encaminhados, outros possuem metas bem específicas. Usopp, Chopper, Nami, Franky e Brook precisam realmente terminar a aventura para atingir seus sonhos. O Usopp quer se tornar um bravo guerreiro do mar, com várias histórias para contar. O Chopper quer se tornar um grande médico capaz de curar qualquer coisa. A Nami quer conhecer o mundo para poder criar um mapa mundi. O Franky quer fazer o Sunny navegar até além de onde o Otto Jackson do Gold Roger foi, e o Brook quer reencontrar a Laboon. Ou seja, ele só consegue concluir isso quando chegar no final da história. Porém, os outros membros da tripulação possuem objetivos específicos que ainda não foram cumpridos. A Robin quer conhecer a história do século perdido para cumprir a missão de Ohara. O Jinbe quer realizar o desejo de seu ex-capitão Fisher Tiger da coexistência e igualdade entre homens humanos e homens peixe. O Sanji quer encontrar o All Blue. O Zoro quer derrotar o Mihawk e se tornar o maior espadachim do mundo. E é claro que o Luffy quer One Piece para se tornar o rei dos piratas. Então cada um deles tem um objetivo muito específico, e ver como que eles vão realizar esses sonhos que é o grande mistério aqui. Porque que eles vão conseguir isso a gente já sabe, mas agora como que vai ser o momento em si é algo que dá pra gente teorizar muito em cima. Quem é Imu-sama? Imu foi um personagem introduzido há pouco tempo em One Piece e se considera o rei do mundo, já que senta no trono vazio, que na verdade não é mais vazio. Ele é a verdadeiramente que comanda o governo mundial e usa os 5 anciões somente para não revelar ao mundo sua existência. Apesar de algumas aparições, nunca vemos o personagem de verdade, já que ele é apresentado somente como uma sombra. Sua história também segue sendo um mistério. Ele tem conhecimentos de centenas de anos atrás, o que faz com que uma galera teorize que ele viveu a criação do governo mundial. Mas até o momento só existem perguntas em volta de Imu-sama. Então basicamente o que a gente sabe até agora é que o governo mundial todo é controlado por ele. Ele usa os 5 anciões como uma fachada para não revelar quem ele é em si, e por trás dos panos ele controla tudo. Por conta disso ele é um dos personagens mais misteriosos do anime com toda certeza. E depois do que aconteceu com o Rei Cobra em Maria Joyce, tem uma galera desconfiando que ele tem uma ligação muito forte com a família Nefertari. Fora também o fato de ter uma cena no anime mostrando ele indo até um chapéu de palha gigante. Então, quem é esse personagem? Qual a importância dele? E o que ele pretende fazer são várias perguntas que o Oda provavelmente não vai demorar muito para responder, porque assim, esse personagem está sendo introduzido agora e tem milhões de mistérios ao redor dele. Então, provavelmente o Oda não vai demorar para responder isso, porque o anime já tá meio que se encaminhando pro final, pelo menos é o que aparenta, né? Então, a gente espera que o Imu-sama seja meio que revelado logo, digamos assim, sabe? Quem são os G? Gold Roger, Monkey D. Luffy, Marshall D. Teach e vários outros personagens são aqueles com o D no nome que movimentam a história para o bem ou para o mal. A vontade dos D é um dos mistérios mais interessantes e cheios de teorias de One Piece. Ele está relacionado ao motivo das pessoas que possuem um D no nome serem tão importantes para a história mundial. Eles são basicamente revolucionários natos. Essa ideia foi mencionada pela primeira vez com a Doutora Kureha, que confirma o nome do Rei dos Piratas como Gold D. Roger, não Gold Roger. A Robin, o Gunfall e o Rayleigh também mencionam a vontade dos D como pessoas com o D no nome sempre estão lutando e possuem algo em comum entre si. E tudo isso vem da época do século perdido, obviamente. E assim, quando a gente descobre a história do Law em Dressrosa, quando a gente ouve do Rocinante, que é no caso Don Quixote e Rocinante, que alguns que carregam o D no nome são descendentes da extinta família dos D, e de acordo com ele, no lugar onde ele cresceu, que descobrimos depois ser Maria Joyce, os D são odiados e usados para assustar crianças. Eles seriam os inimigos naturais dos deuses, o que nessa terra significa ser inimigo natural dos Teriubitos. Então tem várias teorias que rodeiam em torno de o que exatamente são os D, qual o propósito das pessoas com esse D no nome e o porquê de ele existir. A que eu mais acho válida particularmente é que eles são uma família que lutava contra os corruptos no século perdido, só que em algum momento deu muita merda e por conta disso essa família foi destruída, fazendo com que restassem apenas algumas pessoas com o D no nome, sendo metade deles bons e metade deles maus, mas por enquanto é tudo teoria, né? De onde vem as Akuma no Mi?
Outro mistério que vem desde o início da história é a origem das Akuma no Mi. De onde que elas vêm? Da onde que elas surgem, tá ligado? Temos algum contexto sobre elas hoje, mas a origem dessas frutas ainda é desconhecida. E se você quiser entender exatamente como que elas funcionam, eu vou estar deixando um vídeo que a gente gravou no card aqui em cima, que eu acho que é desse lado aqui, ou desse, não sei, mas se eu não me engano é desse lado aqui, explicando todas as informações que a gente tem até o momento sobre as Akuma no Mi. Então nesse vídeo tá tudo bem explicadinho, tá? Pode chegar lá que é sucesso. Sabemos que é possível simular seus poderes artificialmente, ainda que os resultados não sejam comparáveis com o original. Descobrimos também que quando um usuário morre, a Akuma no Mi vai nascer novamente em outro lugar. É possível até enganar esse processo e capturar a reencarnação de uma Akuma no Mi com uma fruta normal. Segundo Oda, um professor ou cientista vai explicar as frutas no futuro. Então, por enquanto, a gente tá só esperando que o Dr. Vegapunk explique exatamente como que elas funcionam e também de onde elas vêm. Porque até o momento, a única coisa que a gente sabe sobre as Akuma no Mi que o Dr. Vegapunk falou recentemente no mangá foi que elas nascem da vontade dos seres humanos. Só que como que elas surgem, aonde elas surgem, aí a gente não faz ideia porque ele não explicou nada. Então, enfim, a gente espera que o Dr. Vegapunk explique tudo, né? Isso se for o Dr. Vegapunk. Mas pela fala do Oda, deve ser ele mesmo. O que é o One Piece? E claro que a pergunta que a gente se faz desde o início da obra não poderia ficar de fora. Engraçado que a esperança era de perto do fim a gente já ter pelo menos uma ideia mais elaborada sobre o que é esse tesouro. Mas não é isso que aconteceu. Cada informação que é colocada na conta só aumenta a confusão e mistério em cima disso, tá ligado? Sabemos, porém, pelo menos que parte do One Piece é algo deixado pelo Joy Boy em Laugh Tale. E que provavelmente é muito engraçado, porque se o Roger e toda a tripulação dele riram é porque tem alguma coisa aí no meio, né? E que as respostas para o século perdido também estão lá. Agora, o tesouro em si eu não tenho ideia, mas comenta aqui embaixo o que você acha que é o One Piece, ou o que você acha que pode ser o One Piece. Mas pelo menos o Oda confirmou que o One Piece não é a amizade que conquistaremos no caminho ou a jornada até ali. Tipo, o que importa é as amizades no meio do caminho, blá blá blá, essa pegada, tá ligado? E segundo as palavras do próprio Barba Branca, que já desmistificou que não vai ser nada dessa paradinha aí de, poder da amizade, não sei o quê, o One Piece é real. Com certeza o One Piece ainda tem muitos mistérios que não foram solucionados e particularmente essa é uma das coisas que mais me chama a atenção na obra e que na minha opinião é o que faz com que ela continue tendo essa legião de fãs pelo mundo todo, porque todo novo mistério que aparece é algo que não é chato, tá ligado? É sempre uma parada da hora que o Oda coloca ali de uma forma que a gente nem percebe às vezes isso, e isso que é o legal dos mistérios. É você sentar numa rodinha com os amigos e ficar umas 4 horas falando só sobre teoria do que pode ser isso ou aquilo, tá ligado? E tendo a certeza de que o Oda vai responder tudo até o final da obra, porque a gente sabe que ele não deixa ponta solta. Mas mano, se você curtiu esse vídeo, eu quero pedir para que você deixe o seu like aqui embaixo, porque assim você nos mostra e mostra pro YouTube também que esse conteúdo é relevante. Também compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que ama os mistérios do mundo de One Piece e que precisa ver esse vídeo. Sério, a sua contribuição conta muito pra nós. Então, meu, brigadão por tudo e tamo junto, galera. Valeu! I don't wanna wait, love, 'cause you're keeping me alive.